Oi gente, eu tô gravando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Hoje, gente, nós vamos falar mais uma vez do parasita, tá gente? Parasita, reiterando, é aquele indivíduo que sempre quer tirar ou dinheiro, ou energia, ou capacidade do outro para usar para si. E ele não dá nada ou quase nada em troca. E é sempre assim. Você fazer uma, duas coisas de graça, ok. Você fazer 300 mil coisas de graça, aí já é abuso, né, gente? Como eu falei no outro vídeo lá. Por que o parasita sempre perde, gente? Em minha opinião. Porque tem gente que fala assim, ai, narcisista se dá bem. Ai, quem faz o mal se dá bem, olha ali. Ah, não sei o que, não sei o que. Eu já vi narcisista se fuder lindamente. Fica se fazendo de coitado. Sempre tem um ou outro imbecil que gosta de ser flying monkey, que gosta de ser imbecil, que fica dando ouvido pra esse povo. Só que eu já vi narcisista se fuder lindamente. Tipo, ele até trabalha, mas ele tem tanta dívida de extravagâncias que ele teve em outras épocas da vida dele, que ele só trabalha para pagar dívida. Todo mês no vermelho. Todo mês no vermelho. Para sair desse vermelho, não tem, não, sabe? Primeiro que ele é desorganizado mesmo, ele continua gastando loucamente mesmo. Segundo, que ele continua no vermelho porque ele tem problema mesmo de gerenciar a vida. Já vi muito esse lance. Ou o narcisista ele é extremamente parasitário dos outros, ou ele não sabe gerenciar o dinheiro de forma alguma e fica devendo para todo mundo, ou não sabe gerenciar, não sabe, porque o narcisista ele se sente muito no direito das coisas. Então, você põe um cartão de crédito na mão de uma pessoa dessa, ela sai torrando e paga o mínimo por anos a fio. Quando você vai ver, a tua dívida tá lá no escambau. Já estão ameaçando te bloquear carro, já estão ameaçando leiloar tua casa, já estão ameaçando. Eu vi supostos narcisistas, que eu não posso dizer com 100% de certeza que eles são narcisistas, mas eu já vi eles inclusive com casa para leiloar. Ah, eu vou tirar a casa do penhor judiciário. Não sei como, mas vou. Já vi. Depois que eu soube do histórico do indivíduo, ó, não, foi ele que fez a merda, agora limpa a merda, meu. Agora limpa a merda sozinho. Já vi narcisista ficar doente, narcisista ficar sozinho, narcisista ficar sem casa, narcisista morar de favor. Muito, 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 muito. Porque eu já conheci muitas pessoas com fortes traços narcisistas. Então eu já vi tudo que foi caso. Então, gente, muitas vezes eles se fodem. Mas não é só quando o parasitário, seja ele narcisista ou não é só quando ele ou ela se fode nesse tipo de coisa, tipo penhorar casa, penhorar carro e bloquear em conta bancária. Eu não sei nem se pode fazer isso, deve poder, né? Eu nunca devi desse jeito. Eu já cheguei a ter algumas dívidas, tá, gente? Mas era pouco. Eu conseguia fazer acordos e eu conseguia pagar. Então, nesse nível de bloquear conta e fazer coisas loucas e levar pra justiça, eu nunca fiquei endividada neste nível. Eu já conheci gente que tinha mais de 20, 30 mil de dívida só com bobagem, tá? Isso quando não era mais. E eu nunca cheguei nesse nível de dívida na minha vida. Felizmente, eu nunca cheguei neste nível doido de dívida. Mas assim, a pessoa ainda reclama. Estão bloqueando bens, estão bloqueando isso, aquilo. Mas não é só nesse caso que o parasitário se dá mal, tá? Ou a pessoa desenfreada, que gasta desenfreadamente, se dá mal. Parasitário, gente, ele se dá mal principalmente, em minha opinião. Se alguém tiver opinião diferente, bota aí nos comentários que a gente discorre sobre.
Parasitário, gente, ele se dá mal principalmente porque ele queima pontes. Tem um termo que eu construí para mim mesma, digamos assim, um termo metafórico, mais uma vez, não é literal, é metafórico, de pessoas que destroem tudo ao seu redor. Pessoa com tônica narcisística sociopática, eles são extremamente destruidores. Aí acontece, você conhece uma pessoa que é parasitária e essa pessoa, desculpa o termo chulo, ela caga tudo. Ela põe tudo nas tuas costas. Deixa eu dar o exemplo para vocês do passivo-agressivo. Ele era extremamente parasitário. Dos pais falaram isso uma vez para mim, quando eu fui desabafar. Na época eu nem conhecia narcisismo, não conhecia nada. Mas eu fui desabafar num determinado grupo, uma vez, quando eu ainda não conhecia direito essas dinâmicas. E uma das pessoas lá, que era até mais experiente, na época do passivo-agressivo eu era muito inexperiente em relação. A pessoa chegou pra mim e falou assim: esse cara é um parasita dos pais e quer ser seu também. Mas muitas vezes, gente, quando ele é parasita dos pais, ele está sendo parasita dos pais porque os pais têm uma certa dinâmica de poder com ele. Ó, você vai me fazer sentir forte porque eu te sustento? Você não vai me contestar, mas ao mesmo tempo eu não vou cobrar que você tenha a responsabilidade de quê? De ser humano adulto. Entendeu? Era meio que essa a dinâmica dele com a família dele. Embora, reiterando, eu não tenha conhecido muito bem a família dele, mas o pouco que eu conheci, eu sentia isso da parte deles, tá? Aí o que acontece, gente? Esse cara era um passivo-agressivo. Mas ele era um cara tão, como diríamos, parasitário, que ele não vinha me visitar. Já citei isso aqui inúmeras vezes aqui no canal, né? Ele não vinha me visitar. A única coisa que ele fazia assim de bom, digamos assim, era que ele pagava saídas, mas a gente saía tão pouco que nem compensa. Era melhor dividir saída com um cara que saísse mais frequentemente, com um pouco mais de gosto, porque ele parecia não ter gosto por nada. A gente saía pouco, a gente ficava junto pouco. Então era melhor dividir saída com um cara que dividisse a saída. Era melhor dividir o custo do encontro, digamos. Um cara que desse um pouco mais de assistência ali. Não tem a frase? Quem não dá assistência perde a preferência e dá vez para concorrência, né? Assim a frase. Olha só, gente. Se ele tivesse sido mais um pouquinho só menos parasita, tipo, eu tava disposta a esperar ele arrumar um emprego e a estar esperando até hoje. Às vezes é bom a coisa ser bem ruim, que é para você acordar de vez. Olha só, o cara queria que eu fosse visitá-lo e não falou nenhuma vez: você vai ser a única a me visitar. Mas era assim que as coisas aconteciam. A coisa com o abusador, gente, ela é muito pouco verbalizada e muito mais manipulada e muito mais praticada no abuso. Eles falam muito para te iludir, mas na hora de impor o abuso na vida real, eles simplesmente impõem e não discute porra nenhuma, porque a sua opinião não vale de nada neste caralho. Entendeu? Com o abusador é assim. Então, eu simplesmente ia visitá-lo e se ele tivesse sido um pouquinho mais razoável, tipo, eu ia visitar ele 5 vezes e ele viesse uma, ia continuar desequilibrado, não ia? Ia. Só que não ia ficar tão óbvio. Se ele pelo menos fingisse que procurava um emprego, ia continuar parasitário? Ia, mas não ia ficar tão óbvio. Eu não tô dizendo que tá certo isso, o cara ficar enrolando
e dá migalhinha só. Mas o que eu digo é que assim, o parasitário ele é tão sem noção que ele seca a fonte toda. Ele nem pinga, ele seca. Ele ou ela, tá, gente? Que não existe termo neutro no português. Tem mulher assim também. Aí, gente, o exemplo dele era esse. Ainda chegava e dizia que queria pegar a puta na minha ausência. Quer dizer, totalmente desnecessário. É um combo de merda. Um combo de merda. O cara fala pra você que vai pegar a puta. O cara fala pra você que só você vai visitá-lo. Dá a entender pelas atitudes. O cara não procura um emprego. O cara te compara com mulheres mais novas. Quer dizer, porra, não tem nada que compensa nisso aí. Mesma coisa o carinha que eu também já falei aqui, reiterando, sem citar nome, sem nada. O cara queria ter uma editora, o cara queria publicar um livro assim, assim, assim. Tudo começou a ficar nas minhas costas. Tudo começou a ficar nas minhas costas. E o indivíduo ainda tinha a cara de pau de dizer que não tava tudo nas minhas costas. Porque ele ia divulgar, porque ele ia isso, porque ele ia aquilo. Quer dizer, ia no futuro. É quase uma promessa isso. Até aquele momento eu tinha feito quase tudo sozinha. Ele só tinha montado o projeto, que era o que? Era 2 folhas de Word, montar um projeto. O resto, logomarca, capa, figura, texto do livro, eu estava fazendo tudo sozinha. Quando eu fui reclamar, o cara ainda distorceu a situação e ainda falou: se você quiser, a gente separa agora. Separei na hora. Sem dó nem piedade, nem dane-se. O indivíduo ainda distorce tudo. Ainda chega e fala que eu que estou fazendo pouco. Entendeu? Passivo-agressivo também, gente. Quando eu falei das putas lá que ele queria pegar, ele disse que se sentiu agredido. Já chegou e falou: eu não mereço escutar isso. Eu não mereço escutar que eu sou folgado, que eu sou moleque. Porra, vai escutar o que então? Tu fala pra tua namorada que tu vai pegar puta? Tu vai escutar o quê? Tu quer escutar o quê? Que tu é um anjo, que tu é um santo? Dá licença. Aí, o indivíduo distorce tudo. Ainda joga a culpa em você. Pela agressão que ele está fazendo. Ou pelo parasitismo que ele está fazendo. Vamos supor que o carinha lá fosse um pouquinho mais razoável e falasse: tá bom, Sara, você já escolheu as figuras, você já fez as logomarcas, você já enviou o texto, eu vou fazer a capa, tá bom? Uma coisinha só. Não, ele distorce tudo, fala assim: não, você vai fazer a capa, você ainda está fazendo pouco. Se você quiser, a gente separa. Pense bem. Pense bem o caramba, que no dia seguinte ele falou: não esqueça da capa, hein? Aí eu falei: nem de capa, nem de porra nenhuma, foda-se. Entendeu? Se o cara chega... Ou então, vamos supor que ele falasse assim: tá bom, Sara, você tá achando ruim? Eu não acho que é tanto. Mas, então, vamos trocar? Eu faço a capa e você vai colocar o site pra divulgar. Você vai divulgar. O que você prefere? Você prefere fazer a capa ou você prefere divulgar? Eu prefiro divulgar, mas já que você tá achando que é trabalho demais, já que você tá achando que você não vai fazer bem feito, então eu faço a capa e você divulga, tá bom? Vamos trocar? Não teve diálogo, não teve conversa, não teve nada, só teve distorção da realidade e ele queria continuar empurrando todo o trabalho para eu fazer. Macacos me mordam, porque a gente não chegou neste estágio, mas macacos me mordam que lá na frente chegasse nesse estágio e ele jogasse até divulgação nas minhas costas. Eu não estou dizendo que ele ia fazer isso. Ele falou que ele ia fazer a divulgação, mas... vamos supor que eu não tivesse reclamado, tivesse feito tudo sem reclamar. E aí, porque eu não conheço rede social, você conhece mais, então vai lá e divulga você. Pode ser que acontecesse.
como pode ser que não acontecesse também. Então, gente, parasitário, ele perde porque ele ultrapassa todo e qualquer limite do são, ele ultrapassa todo e qualquer limite do bom senso, e ele nem você pede para ele levar 100 gramas enquanto você leva 1 quilo. Ele não quer nem isso, ele quer que você leve tudo nas costas. Ainda pisa um pouco nas tuas costas que é para fazer peso. Ô, gente, olha como eles queimam pontes. Eles queimam tudo que é tipo de ponte. Aí chega uma hora, a família não quer mais saber. Amigo não quer mais saber. Esposa, namorada ou esposo, namorado, não quer mais saber. Às vezes nem filho quer mais saber dessas bosta. Filho fica cansado dessas merda. Todo mundo fica cansado dessas merda. Que só onera, joga nas tuas costas e ainda dá um jeito de pisar em cima e fazer força. Pra te fazer mais peso ainda. Dá licença, meu. Dá licença. Ninguém aguenta. Quer dizer, tem gente que aguenta. Mas até quem aguenta, gente, como eu já falei inúmeras vezes aqui, vai apresentar transtorno, vai apresentar, como é que é? Estresse pós-traumático, vai apresentar muitas vezes depressão, vai ficar ruim. E o abusador ainda vai reclamar que a pessoa tá ficando doente. Entendeu? Ele não serve pra nada, só serve pra onerar, encher o saco. Então, o parasitário, ele sempre perde. Então, primeira coisa é a gente não dar moral para pessoas assim. E segunda coisa, a gente, como eu poderia dizer, a gente ser mais a gente, correto? A gente ser mais a gente e não precisar passar por esse tipo de coisa e ter certeza de que o caminho do parasitário sempre vai ser queimar pontes e ele, no fundo, ele sempre vai perder. Gente, muito obrigada por mais essa atenção e até o próximo vídeo.